Olá, boa tarde. Boa tarde, pessoal do Facebook. Boa tarde, pessoal do Instagram. Hoje é a nossa live domingo, hein? Domingo. Nós vamos fazer a final da nossa temporada da história com a Cris Libânio. Então, quem está chegando aí, se quiser compartilhar com as mamães, com as vovós. Olá, Camila, oi Dani, seja bem-vindo, sejam bem-vindos. Olá, Universo, hoje nós estamos aqui para trazer uma mensagem de final feliz para essa temporada. Oi, Cíntia, bem-vinda. Oi, Carlos, bem-vindo. Um beijo aí nas suas crianças. E aí, hoje então, olha, final feliz da temporada da história com a Cris Libânio. Nós vamos ter, fique até o final, porque nós vamos trazer para vocês uma ferramenta de final feliz, que na verdade nem é final, de percurso feliz, aí na história de vida das suas crianças e de vocês também. Oi, Madalena, Solange, Gabi, bem-vindos! E aí, então, fica até o final que vai ter um sorteio, uma surpresa e uma ferramenta para vocês usarem aí, para termos aí um final feliz desse desafio que nós estamos vivendo aí, esse desafio global. Final feliz não só nas nossas etapas de vida, que a nossa história de vida tenha um percurso feliz. Essa é a história, é o final da temporada da história da Cris Libânio, traz um percurso feliz. E eu vou ensinar mais para o final, para vocês usarem com as crianças, para vocês usarem com vocês mesmos. Oi, Solange, eu que agradeço, gratidão, gratidão, Carlos. Josi, bem-vinda. Oi, Nelma, que bom. Vem participar da live, Nelma. Eu estava te esperando. Que bom! Senti falta da Nelma na última live. E aí, gente, então nós vamos finalizar essa temporada com grande estilo. Ou seja, sabendo uma técnica, uma ferramenta de percurso feliz, para se chegar na história, no que a gente quer de felicidade na nossa história de vida, mas também com as nossas crianças, tá? Não é só pra gente, não. Está sem som? A Nelma tá me falando que tá sem som. Deixa eu ver aqui. Faz um teste, por favor. Porque aqui tá ok. Microfone ligado. Vamos ver aqui. Tá sem som. Por quê? Vamos mudar, então. Vamos colocar um fone. Só um minuto, gente, que aqui no Instagram tá com som, ótimo. Oi, Ana. Aí tá ok. Sem som tá no Facebook, gente. Vamos mudar já aqui o microfone. Me dá um ok se deu certo, tá, né? Dani, e agora? E agora, como está? Tá com som? Coisas da tecnologia, né, gente? Como tá agora? Sem som ainda? Som baixinho? Como assim? Vamos chegar mais pertinho. E agora, tá bom aí o som no Facebook? No Instagram tá ok. Obrigada, gente. Melhorou. Então tá, vamos chegar pertinho aqui e vamos em frente. Aqui. Ok. Vamos lá. Então, primeiro eu quero agradecer a participação de vocês aqui na nossa temporada da história. Foram aí algumas semanas, né? Muitas lives nós tivemos. Quem não viu, assiste lá. Olha, nós tivemos a live de histórias reais ensinam mais. Nós tivemos a live de cuidado com as histórias que você conta. A outra foi com Francisco de Biasi, neurocirurgião, Gran PhD, estudioso da física quântica e da consciência, e trouxe para nós, contou uma história para a gente aqui, ele como neurocirurgião, o que ele fez com um paciente dele em consultório, o resultado que deu para a gente ver
ele tem um livro que fala das histórias que curam. Então, as histórias curam, tá? E eu vou falar por que curam. E depois dele nós tivemos histórias que ensinam e curam. E depois o segredo da neurociência das energias sobre as histórias. Ou seja, a gente tratou de vários temas em relação à história, para que a gente saiba o valor e dê o devido valor às histórias na nossa vida, na vida das nossas crianças. Tá ok o som aí? Na vida das nossas crianças e como a gente utiliza isso. E os cuidados que a gente deve ter. E como que isso vai lá no inconsciente da criança. Nós falamos da neurociência na última live. Quem não assistiu, assiste aí todas essas aí da temporada de história que são ótimas para vocês entenderem e utilizarem dessas ferramentas poderosas. E eu vou dizer por que elas são poderosas. Olá, da Luz, Marília, Eliana, Anne. Oi, Anne, que bom você aí. Então, vamos lá. Então, todas essas lives que nós tivemos estão tudo gravado no Facebook, no YouTube, no IGTV. Fiquem aí, né, à vontade para vocês conhecerem mais um pouco sobre as histórias. Porque eu estudei, eu aprofundei, eu fui buscar uma maneira de trazer apoio, segurança, estrutura, recursos emocionais para as crianças diante de tudo isso que a gente está vivendo. E eu encontrei as histórias como um recurso fabuloso, fantástico, que traz essa maravilha pra gente, que eu vou explicar o que a história faz aqui. A Anne, Cris, você é o pouso mais alegre que já vi. É que eu sou de Pouso Alegre, né, Anne? Gratidão, Anne. Então, e aí, vamos entender um pouquinho sobre o que essas metáforas fazem no nosso inconsciente e no inconsciente das crianças. As metáforas, elas entram no inconsciente da criança e nesse inconsciente são como cavernas. Eu falei um pouquinho disso. Como se fosse, nosso inconsciente é como se fossem cavernas profundas. E tem uns guardas na porta que falam assim, aqui não entra qualquer coisa. Ou seja, se você vai ter uma conversa com a sua criança, você começa a conversa assim, você fez, olha, já a expressão, a fala e o conteúdo. Você fez isso que eu não falei para você não fazer. Eu já falei 1000 vezes. Aquela criança, você vai ter que falar umas 5.000 se você continuar usando dessa técnica, porque é como se entrasse por aqui e saísse por aqui. Por quê? Porque o nosso inconsciente nos defende. Ele não quer que nada nos faça mal. Então, se eu já começo a sentir um julgamento, se eu já começo a sentir alguma coisa que, peraí, alguém tá me dando uma bronca aqui, gente, tudo tem que ter um bom senso, tá? Alguém tá me dando uma bronca aqui, o nosso inconsciente, ó, os guardas não deixam entrar nada. E aí você pode falar 1000 vezes que a criança não vai entender. Porque não é o racional, que a criança pequena principalmente, ela não vai ficar interpretando isso assim. Depois que ela cresce, aí é outra história. E também é outra história no inconsciente. Mas o nosso inconsciente, ele é sábio. Então, como a gente, nosso inconsciente não quer que a gente sofra e nos defende, o que ele faz? Ele pega e fecha a caverna, não deixa entrar os ensinamentos que uma mãe, um pai quer, uma avó, uma professora quer que a criança ouça. E aí, o que acontece? Quando a gente entra com a história, o inconsciente, nós estamos falando a linguagem do inconsciente, que é uma linguagem simbólica. E aí o inconsciente libera a entrada das profundezas da caverna desse inconsciente. Então os guardas estão ali de prontidão, aqui não entra nada que vai fazer mal. Nem bronca, nem julgamento, nem culpa. Você fez aquilo toda vez, você me deixa chateada. Né? Guarda, bloqueia isso daí. E a criança não aprende. E aí,
E isso não é só fala, não, viu, gente? É tudo, é imagem, é expressão. Então, o inconsciente dá uma bloqueada e aí não entra lá no inconsciente essa bronca, essa mensagem, mas com história, que é uma linguagem simbólica. Então, em vez de eu falar assim, filho, você derrubou isso e toda vez que você derruba acontece isso, era uma vez um cachorrinho que às vezes andava distraído. E aí, em cima da mesa, tinha um objeto e nananã. Quer dizer, a criança ouve. Os guardas permitem a entrada dessa linguagem simbólica, porque eu não estou falando da criança, eu estou falando de quem? Do cachorrinho. E aí, quando entra aquilo, gente, registra. Aquilo, a criança assimila e aquilo vai fazer diferença. E não sou só eu que estou falando, além de eu ter pesquisado e visto a melhor maneira de chegar nesse inconsciente, curar, cuidar, dar apoio, segurança, tudo. Quem é que usava histórias? Quem ensinava por parábolas? O mestre dos mestres, e eu não vou discutir com ele. Então, Jesus, Buda, os grandes mestres usavam histórias, metáforas, parábolas para chegar no coração daquelas pessoas. E a gente, eu não sei como é que ninguém pensou nisso antes, de fazer algo direcionado. Porque se você continuar contando história de Joãozinho e Maria, nós já falamos isso numa outra live. Joãozinho e Maria que foram largados na floresta por dificuldade financeira, a bruxa queria olhar o dedinho, se engordou, vou comer o Joãozinho. Gente, o que é isso? Então a gente precisa escolher histórias, selecionar histórias, porque elas vão direto no inconsciente, os guardas não bloqueiam a passagem disso e isso faz efeito. E faz um efeito maravilhoso ou prejudicial, devastador. Então, se a gente tem consciência de tudo isso, se a gente tem o conhecimento de como chega nisso, é claro que eu vou usar do melhor para ensinar meu filho, para dar o apoio para o meu filho. Porque tudo isso, toda essa temporada da história veio de uma vontade minha, do meu propósito de vida de contribuir com as crianças do mundo. As crianças, é como se eu tivesse um compromisso, é como não, eu tenho um compromisso com essas crianças. E essas histórias que eu criei, várias, vocês vão ver aí, não são histórias à toa. Tem objetivo, tem a linguagem certa, tem tudo, eu vou explicar para vocês. Mas então entenderam isso? Escreve aí para mim se entenderam. Não servem mais essas histórias, não servem mesmo, Ana? Oi, Nelly! Olá, Pozotintas! Bem-vindos! E aí? Oi, Milton! Healing, sou Healing! Luciana, que bom vocês aí! E aí, gente, nós entendemos como que as histórias vão no inconsciente, certo? Isso não é só para criança, tá? Tem mãe de menino grande aqui, né? De adulto aí, e a gente pode contar história para adulto. Jesus contava, né? As histórias aí dos grandes mestres são para adultos. Então, tudo isso. E aí, agora eu vou fazer uma analogia importante aqui para nós. Olha, imagine uma história, tá? Então, vocês vão imaginando aí o que eu vou falando. Era uma vez uma mãe que chegou na frente da casa dela, voltando do trabalho, e olhou para a casa e viu fogo saindo pela janela. E viu fumaça e ficou assustada e queria entrar correndo na casa para salvar alguma coisa que desse tempo de salvar. E nesse caminhar, correr, né? Nesse desespero, o que ela pensou? O que é que eu vou salvar nessa casa? Ponto. Espera um pouquinho. Já eu volto nessa história. A infância é o melhor momento, a melhor fase para se plantar, porque o solo está fértil. Eu preciso fazer esse parênteses, tá? O solo está fértil, jogar a semente, ela vai brotar. Isso acontece muito mais na infância do que depois na adolescência, juventude e idade adulta. Então, quando as crianças são pequenas,
tudo que elas recebem de informação, elas registram, plantam e aquilo ali brota e dá frutos e flores, né? Então, o que você coloca hoje aí de conhecimento, de exemplo, tudo aí a sua criança vai pegar e fazer aquilo brotar e crescer, nascer com muito mais, é muito melhor agora na infância do que lá na frente. Outra coisa, para fazer uma casa, você vai fazer uma base da casa muito bem feita, a infância. Porque se chegar lá na adolescência, na juventude e na idade adulta, se você não tiver uma base bem feita na infância, as paredes desmoronam, o telhado cai, as vigas não têm sustentação, porque a base não foi bem feita. Boa tarde, Raio, tudo bem? Oi, Tassi, bem-vindos. E aí, então, eu preciso valorizar a infância no sentido de que a base tem que ser bem feita, pensa na construção de uma casa, como eu falei, e no solo, na melhor hora desse solo que está mais fértil e que vai receber as sementes muito mais fácil e elas vão brotar e crescer essa planta muito mais fácil. Então, tudo que eu planto na infância tem uma tendência a crescer, a brotar muito maior do que em outras fases da vida. E aí, pensem, oi Hildete, que bom você aí, bem-vinda. Então, agora fechei o parênteses, os parênteses. Infância, melhor hora de se plantar, infância, base de uma vida inteira. Voltamos na história. A mãe chega na frente da casa dela e vê a casa pegando fogo. E vê janela saindo fogo, fumaça, e aí ela corre para salvar alguma coisa. O que é que ela vai salvar? Ela tem uma caixinha de recordações maravilhosas, desde a bisavó dela lá no armário do quarto. Ela tem dinheiro no cofre, ela tem os documentos todos, né, da família. Ela tem para salvar ali um quadro valiosíssimo que se queimar tudo, vai ser o sustento dela. E ela então ali, naqueles momentos, não tem como ela parar e pensar assim, deixa eu ver o que eu vou usar melhor, vai ser isso, vai ser aquilo. Gente, tá pegando fogo, o negócio é emergência. Não dá nem para ligar para o bombeiro chegar aqui, ela manda alguém ligar. Porque ela mesma, ela tem que entrar na casa e salvar o que é mais importante para ela. Só que além de tudo isso, tem uma criança lá dentro. E aí o mais importante e emergente é salvar essa criança. E nesse momento, não dá para ela ficar assim, nossa, se eu tivesse comprado uma mangueira antes, será que a mangueira dava para ligar? Gente, não dá tempo de fazer isso? Não dá tempo dela pensar assim, nossa, eu devia ter encomendado um drone para achar a criança no meio da fumaça. Ela sai correndo e grita a criança. Então, qual é a analogia que eu quero fazer aí? Existe uma coisa muito importante acontecendo agora, que se chama infância. E não dá para parar e ficar pensando o que eu vou salvar. Já passou a infância. Até eu resolver o que eu vou fazer para ajudar essa criança que nesse momento desafiador de pandemia, de quarentena, de tudo que a saúde emocional das crianças. Eu sou terapeuta, estou atendendo quantas crianças se mordendo, tristes, depressivas, trancadas dentro de casa, a infância dessa criança. Olha só. E é por isso, por essa emergência que nós estamos vivendo, que eu criei histórias que eu vou contar já para vocês. Mas então, essa analogia da emergência da infância está acontecendo agora e a infância não volta mais. Tá pegando fogo na casa agora e não dá para eu ficar escolhendo se eu pego o aparelho de jantar da vovó, a eletrola antiga do tio fulano, o quadro valioso ou o cofre ou o documento. Não dá, eu tenho que correr, pegar e salvar essa criança. E isso quer dizer que agora, nesse momento todo que a gente está vivendo, eu preciso salvar a criança.
antes que passe essa infância. E o que é salvar a criança? É trazer todos os apoios, toda a segurança, todos os recursos, ferramentas, técnicas para poder cuidar dessa infância enquanto ela é infância. Porque a criança registra, a criança assimila, a criança vai imprimir nesse inconsciente que nós acabamos de falar coisas para a vida inteira, para o resto da vida. Então eu preciso correr e agir. Então, nessa analogia da casa, é para a gente ver a emergência de tudo isso que nós estamos vivendo dessa situação, desse cenário atual, para que eu faça alguma coisa pela minha criança. A pedagogia Quantum traz várias ferramentas, muitas. Quem assiste as minhas lives, quem vê os meus posts, vê quantas dicas eu dou aí para que você faça alguma coisa. Não espere a pandemia passar. Você vai esperar o fogo apagar? Você tem que correr e buscar essa criança. Logo, rápido. E aí, deixa eu ver aqui além de proteger a sua criança para agora e fala assim, imagina se eu tivesse antes prevenido e comprado a mangueira, antes prevenido e encomendado um drone, antes prevenido e deixado câmera, sei lá, alguma coisa que ajudasse nesse salvamento da infância, nesse salvamento da criança. Então agora é a hora da gente, adulto, de nós pais, educadores, professores, mães, vós, termos consciência do que é que a gente tem que fazer agora. Eu tô falando aqui em relação à criança porque esse é o meu trabalho, mas em relação a qualquer coisa, não deixa a coisa pegar fogo grande. Haja logo. Tipo, olha como está o seu filho adulto. Olha como está você, como está o seu emocional, para que você cuide já. Essa é a emergência que eu quero dizer aqui. Então, pensando nisso, eu comecei a estudar as histórias. Eu me mirei em quem fez histórias, quem contou histórias para as pessoas, para curar, para ensinar. E aí, inspirada, nas histórias de Jesus, nas histórias dos grandes mestres, de Buda, que ensinavam, que contavam histórias para ajudar, eu fui pesquisar as histórias. Por que eles contavam histórias? Então, sobre o inconsciente eu já falei para vocês aqui, quem chegou agora depois volta aí esse vídeo. E aí eu fui pesquisar, olha, as palavras que a gente utiliza nas histórias, as energias, o tom de voz, a entonação, a altura da voz, a energia da pessoa que conta a história, os arquétipos. Os arquétipos, histórias têm arquétipos. Gente, quem não sabe o que é arquétipo, uma hora nós vamos falar sobre isso, mas pesquise. Os arquétipos são importantíssimos. A frequência das histórias, dos instrumentos musicais, a frequência da voz, a frequência da gravação de uma história que você ouve gravada, um áudio. O que mais? Deixa eu ver aqui. Os comandos que existem na história. Os comandos. Gente, lembra da Alice? Tem tanto comando lá, bom, e outros que a gente já tem que ficar. É porque eu tinha um disquinho, um LP pequenininho lá, um LP, né? Um LP vermelhinho da Alice, e aqui, olha, ficou na minha cabeça assim, cortem-lhe a cabeça, cortem-lhe a cabeça. Gente, o que isso traz para a criança? Qual a mensagem? E aí, então todos os comandos que tem numa história, o percurso da história, se tem final feliz, o que eu aprendo nessa história, os valores, tudo que está embutido nessa história, todo o conteúdo de aprendizagem, o que é que está fazendo com meu filho, com a minha criança, com o meu adulto também, meu filho grande. Tudo isso interfere, tudo interfere.
E aí, quando a gente estuda isso a fundo, a gente pode ver, a gente não imagina o que isso pode causar de positivo e de negativo também. E para você ter uma ideia, as histórias, elas vão tão profundo que elas curam doenças físicas. Olha só, isso pesquisa para você ver. E se você contar, ainda tem outra pesquisa também que eu olhei lá. Se você contar para uma pessoa que a outra tomou aquele comprimido e sarou de tudo que ela tinha. E a Maria tomou aquilo lá, gente, aquilo é uma pílula milagrosa. Dependendo da consciência da Maria, da vontade de curar, do tanto que ela confia naquela pessoa, ela vai sarar. Isso é uma história que foi contada. E isso, gente, placebo. Vejam nas bulas, eu leio, sempre que vem um cliente para mim, eu pego que remédio que você toma. E às vezes alguns eu não conhecia, não conheço, eu busco a bula para ver o que aquela pessoa está tomando, né? Aí eu chego na melhor parte, no placebo. Se você lê a bula, você compra o remédio e lê a bula, você já fica feliz. Por quê? Só o placebo tem assim, uma porcentagem maravilhosa das pesquisas do próprio medicamento que foi curado com placebo. Um grupo tomou o remédio, aquele ali da bula, e o outro grupo placebo, e o placebo tem um alto índice de cura, de melhora, porcentagem altíssima. Ou seja, se você lê o que o placebo faz, maravilhoso. Faz muito bem, dependendo do médico, da história. Isso aqui vai acabar com a sua dor. E, gente, eu fiz curso de homeopatia, eu sou terapeuta em homeopatia. E a gente aprende a receitar placebo. Né? Vamos, cada um, que isso fique bem claro. Não é que eu receite o placebo, mas eu aprendi. Nos cursos tem isso. Tem. Porque a pessoa precisa tomar uma gotinha e ela confia tanto naquele médico que a história que o médico conta de que aquela gotinha cura, faz curar. Então, olha o que é o inconsciente, olha o perigo e os benefícios de tudo isso. E aí, gente, então, deixa eu ver. Então, entendendo tudo isso, o meu propósito é ajudar as crianças, contribuir com as crianças do mundo, porque delas depende o futuro desse planeta. E com todo esse meu estudo, que eu fiz essa temporada da história e entendendo que as crianças precisam já nessa emergência, eu fiz uma coleção de histórias quânticas, que são histórias que fazem dormir e sonhar, mas não só dormir e sonhar, curar, aprender, apoiar, resolver. Tudo que eu encontrei de mais precioso, eu coloquei nessa coleção. E essa coleção, já que eu vou contar como a gente termina a temporada da história com uma técnica para resolver, que você vai poder usar aí com a sua criança. E o sorteio, hein, gente? Hoje tem sorteio. Daqui a pouquinho. E nós já estamos... Isso. Para participar do sorteio, a gente tem um programa aqui. A gente precisa que você curtir a live, curtir o último post aí no meu Instagram, que é o do Coelhinho. Curte e comenta. As pessoas que curtem o nosso programa aqui vai pegar nesse post para fazer o sorteio. Então é um desenhinho de um coelhinho lá, entrando no tronco com uma musiquinha. Curte esse post do coelhinho, porque daqui a pouquinho, aqui ao vivo, nessa live, nós vamos fazer o sorteio, tá? De uma história. Então, gente, eu fiz essa coleção, pensando em dar segurança, em dar soluções para as crianças. As histórias que eu fiz essa coleção tem solução, como que a criança soluciona, tem ferramentas, tem Ho'oponopono, comandos, eu sou... Tem vários recursos para as crianças aprenderem, serem seguras, equilibradas, autônomas. E tudo isso foi estudado.
a voz calma, as palavras certas, a gravação, a minha equipe fez uma gravação na frequência 432 Hz, 528 Hz, que eu não vou explicar agora, mas são frequências curativas, você pode pesquisar aí. Eu falo pode pesquisar, porque eu pesquiso tudo, que eu tenho curiosidade e eu acho, né, eu vejo como eu posso facilitar e trazer leveza para a vida das crianças que hoje, imagine uma infância dentro de casa há mais de ano. Criança é movimento, é expansão, sair, conviver. Tem gente que já está gostando de ficar dentro de casa, né? Por muita coisa que já viveu. Mas as crianças não. E isso, claro que vai trazer alguma coisa aí. E aí, Augusto adora o Delico. Rildete, que bom! O Delico, o coelhinho Delico, né? Então, um beijo pro Augusto aí de Recife, viu? E aí, gente, com toda essa pesquisa e tudo, eu fiz essa coleção de histórias. E hoje, então, vou finalizar essa temporada mostrando para vocês o que é essa coleção de histórias quânticas da Cris Libani. São 10 histórias em áudio, gravadas com tudo isso que eu falei para vocês, com essa frequência, com a voz calma. Eu me preparei, eu me conectei, eu coloquei todo o meu amor, minha consciência, minha responsabilidade, meus conhecimentos aí nessas histórias. E as 10 histórias em áudio para dormir, mas também não precisa ser só para dormir, mas elas embalam o sono, porque essa hora do sono é fundamental, porque quando a criança se prepara para o sono, vai relaxando, aqui nessa hora, onde as ondas cerebrais ficam mais lentas, mais baixas, para que entre nas ondas cerebrais do sono profundo, é hora de registrar, de assimilar, e coisas boas, claro, né? E coisas que elas vão levar para o resto da vida, valores e tudo. Então, principalmente para a hora de dormir, mas pode ser qualquer hora. E aí, sabe aquela criança que tem medo de dormir no quarto sozinho, medo de ficar na sua cama sozinho, a criança que dorme longe da mamãe, e etc. Tudo, medos, trabalhamos medos, trabalhamos Ho'oponopono na história, com uma sequência para a criança entender o que é, não é só repetir, não tem graça nenhuma. Ela vai sendo conduzida aí, né? As cavernas do inconsciente vão se abrindo, ela vai sendo conduzida para chegar ali no sono com aquela informação, aquela frequência maravilhosa. E aquilo faz diferença na qualidade de sono, no humor do dia seguinte, transforma comportamentos, cuida do emocional, equilibra. E isso, claro, sono de qualidade, vida de qualidade, criança de qualidade, jovem de qualidade, adulto de qualidade. Qualidade que eu digo no sentido integral. Então, a qualidade da saúde emocional do seu filho pode ser trabalhada nesse momento do sono. Eu tô falando das minhas histórias porque eu pesquisei, mas você pode ter outras histórias aí que você pode utilizar, mas que sejam responsáveis, conscientes, positivos, com final feliz e que ensinem, claro, que aprendam. E eu sei que tudo isso, o que me incentivou foram as próprias mães que vieram me perguntar e falaram como as crianças estão depois das histórias. E eu fico muito feliz. As próprias crianças mandam para mim, o Augusto falando, né, que adora o Delico, porque o Delico, ele vai... eu vou fazer... a Juliana tá perguntando, pode explicar por que a mãe não pode dormir com a criança? Não é que não pode, cada caso é um caso, mas eu vou fazer uma live sobre isso é importantíssimo e muita gente me pergunta. Eu só preciso fechar esse assunto aqui, mas eu posso te responder depois também, tá, Juliana? Pra gente não ir por outro caminho aqui. Mas então as mães me pediram, porque as mães falam assim, além das crianças dormirem bem, eu durmo bem, né? As próprias mães dormem bem, porque vão sendo preparadas e embaladas ali naquele sono. Então, gente, essas histórias todas, são 10 histórias com o e-book.
e o audiobook. E com figuras, uma belezinha minha equipe fez, a Dani Penha, com todo amor, carinho, isso tudo com muita dedicação, consciência. Além disso, tem meditação para as mamães, tem áudio de comandos positivos, tem áudios, né, que não são histórias, mas são áudios que ensinam as crianças fazerem as técnicas, as ferramentas. Olha, tá uma coleção muito interessante, muito legal, muito curativa e divertida. Tem uma história que a tia Rosa ensina os neurônios espelho para as crianças. O que eles fazem? Tem uma história que o vovô Albert dá uma touca quântica para o netinho Davi. Então tem tem história na fazenda, tem história da criança que tem medo de dormir sem a mamãe porque ela foi de férias para casa da tia e aí ficou com medo. E aí todas aquelas técnicas as crianças podem fazer, são coisas simples, nada de complicado, você não precisa nem explicar, porque ela já vai entender só de ouvir a história. E tudo isso, gente, vou falar agora para vocês, é um presente de Páscoa incrível. Porque dar um chocolate é bom. Eu admito que chocolate é uma delícia. Mas dá um chocolate pequenininho e dá uma coisa que a sua criança vai levar para o resto da vida. Dá um presente de Páscoa que são histórias. A coleção de histórias que fazem dormir e sonhar. Histórias quânticas. E aí você vai, olha... deixa eu ver aqui. Vamos ver outro papel aqui para não esquecer. E aí, essas histórias... você vai entregar para o seu filho, agora, depois dessa live, nós já vamos abrir o carrinho, e aí é no Hotmart, é super fácil de acessar, qualquer dúvida, a minha equipe está aqui pronta para te atender, e tem o QR Code aí, vai ter nos meus posts, então só colocar o celular assim, você já entra para conhecer, tem um vídeo lá que eu explico as histórias, e você vai saber, tem texto, tudo explicadinho. E tudo isso por R$ 159,20 em 2 vezes no cartão, no boleto à vista ou no Pix. E você vai, e além dos bônus, né? Essas histórias mais os bônus. E um presente de Páscoa inesquecível. Um presente de Páscoa que não é só para o estômago como chocolate. É para a vida inteira, para a essência da sua criança. Porque você está cuidando da essência na melhor hora, na hora mais importante. Então, cuide da sua criança. As crianças estão pedindo ajuda, estão pedindo, eu quero... como que elas pedem? Um comportamento. Se a criança está agitada demais, está brava, irritada, gritando, brigando, tem alguma coisa incomodando. É igual um carro que começa a piscar a luzinha. A gente precisa levar no mecânico, a gente precisa resolver logo essa luzinha. Às vezes nem é levar no mecânico, é abrir e colocar água, não é? Então, a criança está num comportamento complicado, que não é legal, faz alguma coisa agora. E eu sugiro as minhas histórias, claro, porque as minhas histórias vão trazer sabe esse bálsamo, esse equilíbrio e recursos. Gente, sabe o que é recurso? Uma criança que aprende que na história o personagem resolveu ter um menininho que não conseguia dormir, porque ele queria dormir vendo os carneirinhos pela janela. Só que os carneirinhos iam todos para o outro lado. Ele aprendeu a resolver aquele problema, porque não tinha como ele amarrar os carneirinhos todos na janela dele. Carneirinho para ele dormir. E aí ele resolveu esse problema com uma sabedoria quântica. A mamãe ensinou, vamos fazer isso e vamos resolver. Aquela criança que reina na hora de dormir, não quer dormir, não quer pôr pijama, não quer escovar dente, não sei o quê. Resolvemos isso na história. E as crianças vão aprendendo a resolver com as histórias que vão lá no inconsciente, e isso elas vão levar para o resto da vida. Gente, sabe aquelas crianças dependentes que não resolvem nada? Ou que fazem as coisas sem pensar, vão fazendo e sei lá o que vai dar isso? Ou se veem na frente de um desafio e se irritam, choram, se frustram, fazem birras? Não é assim que se resolve. E aí a gente vai trazer
esse caminho de resolução. E claro que aí eu vou falar para a criança assim, quando acontecer qualquer problema aí, faça isso. Quando você se sentir dessa maneira, utilize-se disso. Fale isso, imagine aquilo, para que a criança saiba fazer tudo, porque nós vamos ser mães pro resto da vida. E eu não posso resolver os problemas pro meu filho. E ele acabou de chegar, oi Cri, um beijo filho. Então eu não posso resolver tudo, mas eu preciso dar recursos. E os recursos é dar ferramentas, não é ir lá e fazer tudo não. Olha as parábolas de Jesus lá, não é dar o peixe, ensinar a pescar. E gente, eu agradeço vocês por terem me acompanhado até aqui. E se você gostou, né, dessa proposta, desse meu propósito, que é contribuir com as crianças, compartilhe com outras mães, compartilhe com quem você acha que precisa, não só pelas histórias, mas pelo conteúdo dessa temporada, que é tudo conteúdo gratuito e tem muito. Nós fizemos várias técnicas práticas. Na última live a gente fez uma prática de detonar com uma espada laser todo e qualquer medo, insegurança. A gente fez isso, né? Quem acompanhou aqui viu. Quem não acompanhou, olha lá. Então, esse conteúdo é gratuito. Compartilhe. E a coleção de histórias, se você quer dar um presente de Páscoa para uma vida nova, incrível e maravilhosa para o seu filho, veja lá a coleção de histórias da Cris Libânio. E agora é hora de ensinar a técnica. E, gente, curte lá o post do coelhinho para que a gente possa fazer o sorteio, né? O post do coelhinho que entra no tronco, aí que tem uma musiquinha pom, 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 pom. Esse, né? Comenta lá, curte o post que nós precisamos da curtida de vocês para poder fazer o sorteio, que aí cai ali o nome de vocês no programa, tá? Principalmente comentário, tá bom? Curte e comenta lá. E agora eu vou ensinar uma técnica para você fazer esse final feliz, que não é final, mas é esse final dessa etapa, desse capítulo que nós estamos vivendo. Qualquer capítulo da sua vida, você pode usar isso para qualquer coisa da vida. É assim, ó. Vamos ver se dá para ver aqui, ó. Vou mostrar no Facebook primeiro, passado, presente e futuro feliz. Certo? Agora no Instagram, passado, presente e futuro feliz. Essa é a linha da nossa vida. E para a gente chegar mais fácil no futuro feliz, que é o final feliz dessa história, da temporada da história, mas desse capítulo da sua vida aí que você está vivendo, o mais fácil é a gente ir na linha reta. A gente perde menos tempo, energia, dinheiro, desgaste. Seria caminhar retinho e chegar aqui no futuro feliz. Eu tenho certeza que aqui é feliz, então eu vou para lá. Só que a gente não sabe o caminho muitas vezes. E aí, olha o que acontece. Do passado para o presente, muitas vezes eu saí do caminho. Olha o percurso que eu fiz. Eu saí do caminho. E eu tô aqui no presente. E aí tem isso aqui para eu percorrer. Era uma vez uma pessoa, um menininho, adoro menininho, um menininho que estava sem saber o que fazer. Um menininho maiorzinho, né? E aí ele queria saber o que era melhor ele fazer. E a mãe dele então foi explicar para ele: olha, filho, quando eu quero chegar num lugar que é o futuro feliz, eu preciso saber o caminho. Quando eu quero chegar em São Paulo, saindo de Pouso Alegre, eu preciso saber a estrada que eu vou pegar. Se São Paulo é para cá e eu for pro lado de cá, eu vou demorar. Eu posso até chegar em São Paulo uma hora, mas eu vou dar muita volta. E eu queria ir rápido, eu quero chegar no futuro feliz rápido, né, gente? Então, aqui quem mora em Pouso Alegre, ou vai para uma cidade que se chama Santa Rita, não é o caminho para São Paulo. Vai para Cariaçu, São Gonçalo, Varginha, não é o caminho.
vai para Congonhal, não é o caminho. Vai para Borda da Mata, não é o caminho para São Paulo. Vai chegar? Pode chegar, mas tem várias estradas em volta da nossa cidade, filho, e não vai chegar em São Paulo. Agora, se eu pegar um mapa, se eu entrar no Waze, no Google e procurar, se eu for lá na rodoviária e perguntar para o motorista, eu vou saber o caminho, eu vou saber a resposta de qual é o melhor caminho, o caminho mais rápido para se chegar em São Paulo. Só que não existe, filho, nessa terra, nenhuma pessoa que saiba qual é o seu caminho para chegar no seu futuro feliz. Ninguém sabe esse caminho que está traçado para você. E esse mapa se chama, o nome do menino era Luizinho. Esse mapa, filho, se chama Luizinho. Luizinho da Silva Costa. E o Luizinho da Silva Costa já nasceu com um mapa de felicidade, que se ele seguir esse mapa, ele vai chegar rapidinho. Mas, filho, acontece que não tem onde a gente perguntar. Na rodoviária eles não vão saber. O Google não vai falar qual o caminho certo para o Luizinho da Silva Costa chegar lá. Não tem, pode procurar lá que você não vai achar. Esse mapa aqui está guardado lá dentro de você, lá naquelas cavernas, lá no seu coração. Esse mapa está guardado lá na sua luzinha mágica sabida, que é o seu eu superior que eu ensino às crianças, né? Então, filho, você vai ter que perguntar para quem sabe. E quem é que sabe? O seu eu superior, o seu coração. Lá dentro de você tem esse mapa aqui e você só vai saber o caminho para a felicidade se você perguntar. E é por isso que eu coloquei, filho, a mamãe tá contando, né? Essa interrogação aqui. Mas mamãe, como que eu pergunto isso? Fecha os olhos, faz silêncio e pergunta. O que eu faço agora? E pergunta. Como eu resolvo isso? E pergunta. Eu devo fazer isso? Isso será bom para mim? Isso vai me levar para um futuro feliz? Esse é o meu mapa? Eu devo conversar com essa pessoa agora? Eu estou certo nessa situação? É assim? Eu estou no meu caminho de felicidade? Olha que legal, gente. Por que não ensinar isso para as crianças? E aí, o Luizinho começou a fazer isso. Fechava os olhos, às vezes pedia ajuda da mamãe, mas depois ele aprendeu a pedir ajuda somente para a luzinha mágica sabida dele. Que eu ensino as crianças a fazerem isso, inclusive nas histórias e nos áudios. Então, fechar os olhos. Por que fechar os olhos? Para sair desse mundo exterior e ir para o mundo interior. É lá que está o mapa do Luizinho, o seu, o da Cris Libânio, de todos nós, está lá dentro. Não está no Google. Nem pergunte para o motorista da rodoviária. Você vai chegar em São Paulo, como a mamãe explicou para o Luizinho, quando você perguntar para alguém que saiba. Mas você vai chegar no seu caminho de felicidade e no seu destino de felicidade, porque a felicidade são momentos do caminho. Em vez de fazer isso, gente, quantas vezes a gente sai do caminho? Quantas vezes a gente saiu do caminho de felicidade? Muitas vezes. E aí a gente perdeu tempo. Difícil. Olha, tudo isso que está acontecendo, quantas coisas, quantas dúvidas na nossa cabeça. Eu levo o menino para a escola, não levo. Eu faço isso, não faço. Quantas dúvidas? Faça a sua pergunta para o seu eu superior. E é assim que a gente chega no final feliz da temporada da história com a Cris Libânio, sabendo exatamente como chega no final feliz.
no final do capítulo, né, gente? Cada capítulo é um percorrer no caminho da felicidade, no caminho de... Não tem que sofrer, não tem... Esses dias até o Raíssa Francis postou aí. Eu acredito num caminho que não precisa sofrer, precisa aprender. Isso mesmo. Agora, quem acredita que tem que sofrer para ser feliz, vai sofrer, porque está traçando esse caminho. Não precisa, é só perguntar e aprender. Aprenda a achar o seu caminho. E não é achar só tentando, não. É achar sabendo, perguntando para quem sabe, para quem tem o seu mapa de vida nas mãos, no coração, sei lá. Quem tem o mapa? Nosso eu superior, nossa centelha divina, nosso eu interno, nosso coração. Estrelinha mágica sabida, luzinha, né, mágica sabida. E assim a gente chega no final dessa temporada da história, sabendo como se faz final feliz. Eu quero que vocês curtam lá, gente. Vai lá rapidinho e curte pra gente poder fazer o sorteio, não é? Que o programa precisa da sua curtida e comentário lá para que faça o sorteio pelo programa, tá? Então, enquanto isso, não se esqueçam da coleção de histórias quânticas que fazem dormir e sonhar, da Cris Libani, com toda essa bagagem de conhecimento, experiência, tecnologia também, com todos esses benefícios para o seu filho, para que ele receba os recursos que ele precisa nesse momento. Não espere a casa pegar fogo, não espere a infância passar, não. É já. Esqueci de dizer uma coisa. Então, se você adquirir agora, até o domingo de Páscoa, você tem um preço especial, tá? Um valor super especial até o domingo de Páscoa, que é de R$ 159,20, em 2 vezes no cartão, no boleto à vista ou Pix. São 10 histórias, áudios, e-books, bônus com... A versão EPUB também, que tem na primeira página o áudio. Tem a versão EPUB. Olha lá que chique, nós estamos cada vez mais tecnológicos. Curte lá, olha lá que tem o EPUB, que é o interativo, tá? E tem 7 dias de garantia. Se falar assim, não era bem isso que eu queria. E aí você pode me falar, não precisa nem explicar. A gente devolve o seu dinheiro e você não precisa ficar aí com a coleção maravilhosa que você não vai perder, né? Então, gente, todos esses bônus, vou falar os bônus. 2 histórias de Páscoa que os coelhinhos vão ensinar as crianças a resolverem questões internas, a resolver. É um coelhinho que não tem paciência. O Pompom, ele trabalhava na fábrica de ovos de Páscoa, mas ele queria embrulhar o ovo correndo, ele não tinha paciência de esperar. Ele queria tudo na hora. E aí a mamãe vai ensinar, né? Vem toda uma lição aí para ensinar o coelhinho Pompom. E depois tem a coelha, os ovos derretidos do Himalaia. Olha só que legal, que chique. Ovos de Páscoa derretidos do Himalaia, são os bônus. Então, olha só, em vez de dar um chocolatão, dá um chocolatinho. Eu não despeço o chocolate, dá um chocolatinho, mas dá também histórias de Páscoa, que tem tudo a ver. E não é só história, gente, é uma história que traz uma brincadeira. Então, a criança vai aprender a fazer coisas que significam vida nova. Fazer coisas concretas mesmo, tá? A gente tem uma receita lá na história do Pompom e uma brincadeira na história do Himalaia. E aí nós temos os cumprimentos, novos cumprimentos. Nós temos o Kinlai. Kinlai são 2 campeões de karatê que vão ensinar segredos de campeões para as crianças viverem nesse dia a dia. Então, nós precisamos também dar recursos para protocolos, né, para as crianças em relação a essa pandemia. E o Kinlai é o Joaquim e a Laís. O nome dos 2 fez a história Kinlai, que é um cumprimento do Kung Fu.
E aí eles ensinam os segredos do Kung Fu, controle da mente, como a criança vai controlar propriamente para não ficar pondo a mão na boca e etc, tá? Controlar os movimentos, tudo gostoso, né, gente? Porque criança com movimento controlado é muito complicado, triste. Mas entrando na brincadeira, tudo fica mais legal e mais divertido e mais leve e mais responsável. A Solange escreveu, excelente, gratidão. Solange, a Solange tem um tanto de neto, curte lá, comenta no nosso post do coelhinho e tomara que você ganhe aí uma história para os seus netinhos. A Hildete, adorei, Cris, gratidão, gratidão. Oi, Celso, Gisele, bem-vindos. E aí, gente, curte lá no Instagram o post do coelhinho que entra no tronco, que tem uma musiquinha, curte e comenta para você participar do sorteio. Certo aí? Podemos? Então, nós já vamos fazer o sorteio. Vamos fazer um pensamento aí de que eu vou ganhar. E aí, vamos ver quem vai ganhar. Deixa a gente colocar aqui o computador para poder sortear. Gente, eu agradeço muito por estarem aqui hoje, domingo. Mas foi legal a gente compartilhar tudo isso sobre histórias, porque isso vai fazer diferença na vida das crianças, na nossa vida também. Essa técnica que eu ensinei aqui, ó, você pode usar para tudo na sua vida, para tudo, tá? Essa é a técnica do caminho para a felicidade. Eu não acredito, olha quem ganhou aqui. Ai, deixa eu mostrar, vamos ver. Vamos ver se a pessoa identifica que ela ganhou. Quem ganhou, gente? É uma querida, que minha aluna da Pedagogia Quantum. Olha, Augusto, que você ganhou! A Hildete ganhou, que alegria! A Hildete lá de Recife ganhou. A gente entra em contato e vai mandar aí uma surpresa para você e para o Augusto, viu, Hildete? Ah, que coisa boa! Eu fico muito feliz quando alguém ganha, mas todos que... Aí, não conseguiu ver, Hildete, foi você que ganhou. Você, o Augusto, ganharam aí. Sério? É sério? Ela não tá acreditando? Parabéns, Hildete, que coisa boa. Você ganhou aí o sorteio de uma história super especial para o Augusto, tá? Eu vou mandar para você e logo chega aí na sua casa, tá bom? Que bom, aproveite, depois me conta o que você achou. E, gente, então vamos terminar nossa live. Agradecendo muito vocês que participaram, cada comentário, cada pergunta das mamães. Eu gosto que pergunte, sabia? Porque eu acho muito importante a gente, se traz o conhecimento, a pessoa está com vontade de saber aquilo, pergunta, manda pergunta para mim, eu adoro responder, adoro o comentário de vocês, leio todos, respondo todos. E então, olha quanta coisa a gente aprendeu hoje. Aproveite esses conhecimentos, aplique na sua vida. Olha, nós falamos das cavernas do inconsciente, por que as histórias ensinam, porque Jesus, Buda ensinava através de histórias. Nós fizemos a analogia da infância, né? A infância como se tivesse uma casa pegando fogo e eu preciso salvar. Nós falamos sobre as energias da atualidade que influenciam a criança e como nós podemos trazer recursos para que elas fiquem equilibradas, positivas, para que elas saibam resolver as questões da infância, das questões de cada um, né? Cada criança tem uma coisa. E aí eu falei da minha coleção, do meu propósito de contribuir com as crianças, que é um compromisso que eu tenho com as crianças, de trazer essa coleção incrível aí que você vai adorar, a sua criança vai adorar, vai dormir rapidinho e ainda vai levar toda essa energia para o sono, da responsabilidade de se contar história, não dá para ser qualquer história aí não. E aí eu falei para você dessa coleção que está R$ 159,20 no cartão, boleto, tem QR Code aí nos nossos posts, tem garantia de 7 dias, se você não gostar, devolve. E tudo isso, gente, com todo amor.
E é assim que a gente vai fechar nossa live e a nossa temporada da história. Eu vou te convidar a fazer isso daqui, olha. Vamos perguntar. Fecha os olhos agora rapidinho e pergunta para o seu eu superior. Pergunta aí para o seu coração. O que eu faço agora na minha vida? Na minha vida, eu adulto, na vida do meu filho, qual é o caminho? O que eu posso contribuir com meu filho? De que maneira eu posso contribuir? Como eu posso ajudar? Como eu posso me ajudar? Como eu posso ajudar as outras pessoas? Como eu posso ajudar? Não vai fazendo qualquer coisa, não. Tem esse compromisso, porque você está aqui nesse momento, desse mundo, com tudo isso que está acontecendo, não é por acaso. Não é por acaso que a gente está aqui. E a gente veio aqui para servir com amor. E servir com amor não precisa sair de casa, fazer live, não precisa. A Madalena falou, cada live é como um remédio para a alma. Que bom, Madalena, fico feliz. Para minha alma também, porque eu amo compartilhar tudo isso. E, gente, o que seria de tudo que eu estudei se eu não compartilhasse? Não é? Então, o que eu posso fazer pelo planeta agora? Pergunta lá. Usa essa técnica aqui, ó. O que eu posso fazer para o planeta agora? O que eu posso fazer pela minha criança? O que eu posso fazer pelo meu marido? O que eu posso fazer pelo meu irmão? O que eu posso fazer pelo meu vizinho? O que eu posso? Porque às vezes a gente quer ajudar tanto que a gente atrapalha. O que eu posso fazer pelo meu netinho, pela minha neta? O que eu posso fazer por quem já se foi? A gente pode fazer muito. Na próximas lives, próximas semanas, o nosso assunto vai ser, deixa eu ver aqui, nossa, já estou terminando o nosso tempo. Nosso assunto vai ser sobre saúde. Dia Mundial da Saúde está chegando, né? Que dia que é? Dia 7 de abril. E nós vamos, gente, fazer uns posts, uma temporada da saúde emocional. E eu já estou gravando algumas coisas que vocês vão adorar, porque vai falar de saúde. Sabe, pessoa, assim, já gravei alguns vídeos de pessoa que perdeu alguém da família, vem um vídeo como remédios para a alma aí, sabe, Madalena? Um vídeo que vai acalentar o coração, que vai cuidar aí desse emocional tão abalado, a gente fica tão, né, abalado com perdas. E o que a gente pode fazer? Então, já estamos fazendo muitas preparações para que na próxima semana você possa contribuir com tudo isso que está acontecendo. Além das lives, dos conteúdos que eu venho trazer aqui, também vamos fazer práticas, tá? Na live, a nossa prática é bem pequenininha, assim, mas como que a gente pode ajudar o planeta diante de todo esse cenário aí desafiador. O Carlos falou, o inconsciente influencia a nossa saúde demais, Carlos. Gente, eu vou chamar o Francisco de Biasi de novo, porque ele tem uma aula fantástica que fala das nossas emoções e fala do nosso inconsciente. Porque o que está dentro do nosso inconsciente? As nossas crenças que nos programam para a vida. Então, se eu acredito que eu vou ter hipertensão igual a minha mãe, eu vou ter. Se eu acredito que eu vou ter diabetes, porque minha família toda tem. Então, né, isso é uma crença. Existe um livro que chama Biologia da Crença. Biologia da Crença. Então, claro que pode. A gente vai falar sobre isso porque nós vamos falar de saúde. Saúde emocional principalmente, mas claro, nós estamos vivendo aí uma saúde, né, integral, na verdade. Então, gente, olha, para finalizar, vamos finalizar com amor. Pergunte aí, como eu posso agir para ajudar o mundo com o meu amor? Você tem um grande amor aí dentro de você e você pode repartir isso. E repartir não quer dizer dividir, quer dizer compartilhar. Compartilhar, gente, maravilhoso. Cris, você pode fazer uma live sobre o sentimento de culpa e
que os pais têm porque sentem que gostariam de dar mais apoio, convívio e etc. para os filhos e não conseguem? Claro, já tem aí, viu? Mas a gente sempre vai fazendo, vai anotando aí para a gente poder voltar nesse assunto. Mas já tem uma live lá uma live um pouco antiga, acho que de 2018, mas tá atual aí, né? Falando sobre isso, sobre essa culpa que a gente tem, né? De não conseguir fazer o que a gente... E culpa é muito ruim, gente. Culpa é ruim porque vibra aqui embaixo, ó. Vibra na tristeza, na doença, no problema. Eleva isso aqui, tira essa culpa. Vamos fazer live sobre isso. Assiste a live da semana passada. Lá no finalzinho tem uma prática da espada laser. E aí você vai com a música do Game of Thrones. É essa? É, né? E aí você vai fazer essa prática e vai eliminar a culpa, tá? Porque é uma linguagem simbólica, a gente fez uma brincadeira, uma historinha de eliminar as coisas que a gente não quer. E tem uma meditação também lá no YouTube. Se inscreva no canal porque vem surpresa por aí. Vem muita surpresa e muita ajuda para toda essa situação que a gente está vivendo. Gente, então vamos lá, clica aí no Linktree. Olha para você ver, tem um anjo da guarda aqui me ajudando. Clica aí no Linktree do Instagram, que você vai ter o link que vai para a coleção de histórias da Cris Libani. Lá no Linktree tem vídeo explicando, tem texto, tem tudo. Vê lá, vale a pena. Você está investindo aí na saúde emocional da sua criança. Vai ser super legal e depois me conta. Me conta, um vídeo lá, eu falo para as crianças da luzinha mágica sabida. Vocês vão curtir, vão adorar junto com as crianças, tá bom? Então, um beijo aí no coração de vocês, muito amor e não percam as próximas lives, porque vamos falar de como nós podemos ajudar o mundo com o nosso amor. Não precisa demorar, não precisa sair de casa, tem várias maneiras que a gente pode ajudar, tá? Juliana, aguarde, tá? E a gente vai colocar mais conteúdos aí para vocês. Um grande beijo. Rai falou assim: parabéns, Cris, gratidão. Um beijo para vocês e curtam o restinho do domingo aí e uma ótima Páscoa para quem a gente ainda não encontrar até a Páscoa. Não se esqueçam de olhar lá, dá uma olhadinha lá na coleção de histórias da Cris, que é um presente de Páscoa encantador, mágico e que vai transformar a vida do seu filho. Tchau, tchau, gente. Feliz domingo para vocês aí. Um beijo.